Salve Rapa, TG Degusti na área. Rapaziada, recentemente soltei um vídeo dessas duas bikes no meu Reels, no Shibuya Garage, no nosso canal do Instagram. E cara, foi muito louco assim explicar sobre essa cultura custom diferenciada com moto moderna, né? Porque tem muito cliente, fã, você aí que tá tem uma motocicleta moderna ou tem uma retrô e quer fazer uma customização e fica com dúvida, às vezes desfaz de um bem tão precioso seu para poder realizar um sonho diferente, sem imaginar que dá para também fazer uma pegada retrô numa moto moderna e vice-versa. O caso aqui que a gente vai falar hoje das bikes, né, em questão de design, é essa Harley Davidson Breakout 114, o modelo delas. São motocicletas que eu fiz em uma série em 2023 chamado Kazoko. Então eu fiz 10 motos dessa. Uma delas está aqui, a outra também é a moto, mas é um kit, na verdade. Essa daqui é do Renato Cariani, ela já foi vendida e é uma moto que tem uma pegada custom bem esportiva. Você consegue identificar, a princípio, só pela cor, né? É um cinza fosco com preto brilhante, as linhas vermelhas, como eram feitos desde as motos do MotoGP, do Moto Velocidade, e depois foi bem aceito pela comunidade de Moto Speed, né? Que é as fitinhas, né? Antigamente vendia até um kit de fitinha refletiva, colorida, que você colocava na roda. Um acessório de entrada, vamos assim dizer. Consegue também identificar pelo filtro de ar, pelo escapamento, que é uma linha mais reta e jogada para fora, a boca ovalizada com uma pegada bem racing mesmo, você lembra bem. E o pneu, né? Esse ar esportivo do pneu, a linha do pneu, o design do pneu. É uma roda pneu 300, roda de uma tala 10, né? Que fala. O LED na traseira bem neon. A costura do banco. Isso aqui que é bem importante falar também. É uma costura do banco que é a mesma pegada da Lamborghini, da linha de Lamborghini. E na época, eu lembro que o Cariani estava querendo pegar uma Urus e a gente fez essa linha de costura bem legal. Porra, essa moto aqui, eu adoro ela, a linha dela, o jeitão dela, é uma moto atemporal. Já fazem 3 anos e a moto ainda continua nova, moderna e bacana, né? E aqui é a tal da polêmica de que muita gente, muito construtor, customizador fala que é impossível fazer sem perder a característica e cagueta que a moto é moderna, né? Que deixa um rastro que a moto é muito moderna. Obviamente que ela tem um ar moderno de olhar pelas rodas, né? Pela configuração de roda e olhando uma do lado da outra atrai bem, mas lembra muito uma moto retrô, rapaziada. E para esse estilo de moto e para dar essa linha de moto é feita uma pesquisa, né? Como eu já trabalho há mais de 2 décadas, vai dar quase 3 décadas já, né? Eu tenho bastante livro, fiz muita pesquisa, acompanho bastante customizadores da velha safra, principalmente americanos, alguns japoneses. E esse estilo aqui é o famoso bobber, né? A moto com esse guidão mais socado, o paralama solto ali atrás com a roda bem aparente. Essa linha do banco flutuando. Se você for ver nas motos antigas, o chassi é rabo duro com banco de mola aspiral. Tem muita gente que customiza moto moderna assim, e eu falo que assim, é um absurdo não ter essa noção, né? Principalmente nas Sportster 883. O construtor, o customizador, ele deixa a mola original e acrescenta mais a mola do banco. Então fica, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, fica muita informação de mola ali, fica meio ruim de andar também, porque fica muito solta a moto. Então, em uma certa velocidade, a moto fica muito instável, porque a sua bunda ali, a sua traseira fica solta, né? Aqui, ó, dá pra ver que é um visual de moto de banco spring, de mola, né? Que na verdade eu utilizei até um banco Springer, porém sem a mola, porque ele já tem um belo de um amortecedor, uma performance fantástica desse amortecedor, e seria um pecado eu acrescentar mais 2 jogos de mola aí, né? Talvez colocasse até um jogo de mola, porém fake, né? Ele fixo ali, meio que rabo duro, sem funcionalidade nenhuma. Uma bela de uma característica dessa moto tá na frente dela. As duas motos têm a mesma frente e a mesma sanfona, que é essa borracha que a gente coloca. Porém aqui nessa bike,
O farol, ele é um pouco maior e ele tem esse formato billet aqui, ó, parece uma bala, né? Que lembra muito os piscas-balas que, pô, do meu início de customização das choppers, a gente usava muito nas Intruders, nas Viraguinho e nas Shadow também. Depois entraram a linha Dragstar, que a gente vendia um kit até que vinha 4 jogos de pisca onde a gente colocava na moto, que era bem retrô de Harley Davidson, bem retrô da customização lá dos americanos. Então essa diferença é nítida aqui, ó. O farol da Breakout é de LED, porém ele é fino, ele tem uma curvatura que forma esse lance meio de velocidade. E além disso, a gente acrescentou essa bolha, trazendo esse lance do Cafe Racer moderno, das Speeds. O pisca aqui, ó, bem aparente, bem, a provocação minha foi bem ousada de deixar ele bem presente aqui na frente, com as tiras de LED e o LED aparente, trazendo o ar da modernidade. Nesse caso aqui eu escondi, é o mesmo pisca, mas eu escondi ele lá embaixo. Por quê? Porque a linha Bobber, ela não tem era motos depenadas. Quem customiza esse tipo de moto, a cultura mesmo, é uma moto meio que de desmanche, né? Uma moto desmontada. E aí aqui a gente deixou ele camuflado lá embaixo. E para não perder a originalidade e não influenciar o módulo, a gente continuou com um farol de LED. Porém eu joguei uma resina uma pintura, né, com Candy House of Color, bem forte de vitral. Se você não tiver essa tinta ou tiver com dúvida, hoje é tão fácil você conseguir fazer isso até mesmo com PPF, uma aplicação de PPF colorido, tingido, adesivo. Então aplica no farol, já dá esse visual. O paralama tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. O paralama traseiro destro eu deixei ele mais curtinho, o spoiler, e aí vem também o escapamento da bike. No caso dessa moto aqui, para essa composição old school, eu fiz um design do escapamento lembrando a lateral de um hot rod. Se você for ver a cultura custom das bobbers, ela se comunica muito com a linha de carro hot rod, né? Você vê os Ford T socadão, os pneuzão gigante, pneu faixa branca, roda vermelha e os escapamentão de lado saindo ali, parecendo uma brasa ali, parecendo uma churrasqueira ali, com risco de queimar animal, que traz essa essência do barulho, do rolê e da cultura. Então eu resolvi fazer um escape com uma dimensão um pouco maior do original, enrolei uma manta térmica e deixei as soldas bem aparentes, como era da época, né? Deixar bem rústico. O corte do escape, ele é lateral cortado reto, de propósito para trazer esse lado vintage, bem característico da cultura custom old school. Na traseira está a lanterna e os piscas embutidos num bullet, aquele que eu falei no começo aí, que eu usava lá atrás na galera. Obviamente que a gente desenvolveu esse bem menor, pequenininho, e ele já vem com tudo, pisca, lanterna e freio embutido. A cereja do bolo, galera, todo mundo olha e pergunta como que você tatuou o motor da moto com esse risco, com essa ranhura, né? Isso aqui é uma técnica que chama engrave, galera. Usada muito na cultura custom de lowrider, né? A galera de lowrider ama isso, né? Eles fazem isso e ainda alguns colocam elementos tipo banha de ouro e depois faz um cromo. Aqui eu peguei inspiração aquelas pistolas antigas de filme de Velho Oeste, filme de Bang Bang, né? Que nem minha mãe costuma falar. Aquelas pistolas Smith lá, que o cabo da pistola é todo trabalhado com madeira, com alguns detalhes que o próprio dono da pistola fazia, né? Então isso era uma tradição, uma cultura antes, bem antiga, eu nem sei recordar que época que é isso. E aqui eu deixei o próprio logo do cilindro da moto da Harley Davidson aparente e fiz esse trabalho do engrave aqui, ó. Pedi para o artesão fazer esse trabalho e deixar ele cru. Por que deixar ele cru? Para parecer que a moto veio da década de 70, da década de 60 natural. Então isso transforma essa moto com uma casca vintage, porém o coração dela é 000 bala. Desse lado aqui, uma pintura moderna, um cinza que eu peguei do Pantone da própria Lamborghini, desenvolvemos um vermelho na época pro próprio Cariani, ele que fez a tinta comigo. E aqui já é um trabalho artesanal de pintura, que eu aprendi isso daqui, ó, na época que eu ia lá
ficar pentelhando meus amigos que estudavam na Belas Artes, um pouco de artes plásticas na Pan-Americana de Artes. Então esse aqui é um serviço de pátina, né? Pátina que fala, o pessoal que restaura a moldura de quadro, lixamento, tinta, lixa, e técnica que eu aprendi pentelhando e fazendo mesmo eu da minha cabeça, e muito mais importante também, que eu já falei nos outros vídeos, vendo a turma fazer cenário de filme antigo, né? Então ver cenário de filme de terror, filme do Tim Burton ali, do Ridley Scott, aquela equipe dele, mano, é muito foda, do Otomo, lixamento, tinta, lixa, ter a paciência, e eu consegui fazer um envelhecido conversando com a cor do banco do tabaco, um pouco com a cor da manta. Então ela tá enferrujada na pintura. Aqui a chapa de aço da garagem é uma ferrugem natural. Eu sugeri fazer isso na motocicleta, mas como é uma motocicleta que, além de andar, ela fica exposta dentro da casa do cliente, ele falou: Japa, preciso que fique lisa, que eu passe a mão e não tenha problema de sujeira. Então é uma moto enferrujada na pintura, rapaziada. É uma New Old Boy, né, que a gente vai falar assim, uma moto que tem tudo que o cliente pediu. Eu quero andar, quero me divertir, quero chegar em casa poder dar partida, não quero chutar no kickstart, não quero ter perrengue com elétrica, com mecânica, quero ter uma moto funcional, moderna, mas que lembre o estilo old school da época que eu sonhava em ter uma bike. Então esse foi a realização desse projeto. Espero que gostem dessa minha explicação maluca aí, mas é isso que eu respiro e eu tenho que passar isso para vocês aí, referente à customização. Essa moto, se você tirar essas capas do motor, tirar o escapamento, voltar com o escapamento moderno, tirar o banco, fazer uma costura do banco mais moderna, afinar um pouco a espuma, substituir o farol e colocar um farol mais socado, ela se transforma numa Kazoku. Então não é a dificuldade, então é um lance que a gente fez aqui de criar uma facilidade dentro do nosso ateliê, onde é possível enxergar as duas datas, os dois universos num produto só, numa máquina só. Então o esqueleto é o mesmo, duas configurações diferentes, dois layouts diferentes. Podemos falar que aqui é um Hot Rod Jimmy Shine e aqui é um Prowler Chip Fuse clássico moderno. Shibuya Garage, é nóis!